Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast sobre as águas. Se você não conhecia ainda esse podcast, já está conhecendo aqui esse episódio que nós estamos colocando no ar aqui para vocês. Se você não conhecia, também fica o convite para você visitar a nossa playlist aqui no canal, né, que se chama também Podcast sobre as Águas, porque nós já convidamos mais de 25, 30 profissionais para fazer um bate-papo aqui, sempre com esse tema em comum de água, seja de hidrologia, drenagem, hidráulica, modelagem, né? Então temos aí diversos episódios aí disponíveis para vocês, profissionais que atuam com hidrologia, hidráulica, drenagem rodoviária, drenagem urbana, de mineração, saneamento, qualidade de água e muito mais, tá? Então fica um convite aí especial para vocês, mas depois que a gente encerrar esse episódio aqui, você visita lá o nosso canal com a nossa playlist do podcast sobre as águas, tá certo? O nosso tema de hoje vai ser voltado, né, aos desafios da atualidade na drenagem urbana, tá? Então, se você atua com drenagem urbana, se você tem interesse em atuar nessa área, fica aqui com a gente que esse assunto vai ser muito relevante para você, tá bom? Então, os desafios da atualidade na drenagem urbana. Queria deixar um convite também especial aqui para vocês que já acompanham aqui o canal também, acompanham as publicações. Não sei se você já conhece, né, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês. Nós temos um site também chamado Sobre as Águas, e nesse site nós temos alguns artigos, né? Então, logo aqui no começo a gente tem um blog, onde você pode clicar aqui todos os artigos, e aqui você consegue entrar artigo por artigo, né, e visitar aqui a nossa página, né, com todos os nossos materiais. Então, por exemplo, né, vou clicar para vocês aqui, método Muskigen, né, de propagação de onda de cheia. São artigos, pessoal, bem profundos, assim, né, não são artigos superficiais, né, rasos, né. Então, a gente coloca toda a contextualização histórica, todas as equações, né, e todos os artigos a gente coloca um exemplo prático para você conseguir seguir e acompanhar e reproduzir aí na sua casa, no seu trabalho, com os seus estudos, tá certo? Então, aqui, por exemplo, nesse artigo Muskeg, nós temos aqui um exemplo prático, né, onde a gente vai extraindo as informações e aplicando aqui o método passo a passo e mostrando aqui para vocês, tá? Então, visitem lá nosso site sobreasaguas.com, visitem os artigos se você quiser já mergulhar um pouco mais fundo nesses temas aí também que nós estamos abordando aqui no canal, ok? E fica um segundo convite aqui muito especial para vocês também, principalmente quem atua aí com drenagem urbana ou quem tem o desejo de atuar, né, que nós estamos aí promovendo o nosso mini curso de drenagem urbana, que nós iremos ministrar nos dias 8, 10, 12 e 15 de maio. Tá? Então, daqui umas 2 semanas, né, a gente começa o nosso mini curso de drenagem urbana. Todos esses dias, né, no caso vai ser segunda, quarta, sexta e a outra segunda, todos os dias às 8 horas da noite, né, então são 4 aulas, 2 horas de duração cada aula, tá? Esse daqui vai ser um evento gratuito, você vai ter direito a um certificado, né, de 8 horas, tá? Basta você entrar aqui também no link que está na descrição desse vídeo, colocar aqui seu e-mail, seu nome, seu telefone, porque nós vamos te enviar as apostilas, né, e o material pedagógico que a gente tem também para esse mini curso, tanto por e-mail como também nos grupos do WhatsApp, tá certo? Então fica um convite especial para vocês. A gente vai ver desde a concepção de drenagem urbana, dimensionamento de micro, de macro, modelagem hidrológica barra hidrodinâmica no swing e muito mais, tá? Então fica aí um convite especial para vocês também, ok? E para finalizar, pessoal, antes da gente entrar aqui no tema, só queria falar para vocês, né? Se inscreverem aqui no nosso canal, se você não é inscrito ainda, tá? Deixa o seu like aqui no vídeo, não sei se você sabe, mas a plataforma que a gente usa aqui, o YouTube, né? Ele divulga mais os vídeos quando ele enxerga esse vídeo relevante. E para ele enxergar o vídeo relevante, ele precisa ver interações no vídeo, né? Então, a sua curtida é uma interação, ajuda a propagar esse vídeo para outros profissionais, outros técnicos, estudantes, né, graduandos, né? Então chega mais longe através da sua curtida. Então deixa uma curtida nesse vídeo se você gosta de temas como esse. Agora, se você já conhece alguém aí, né, do seu ciclo de amizade, a sua empresa, da sua faculdade que tem interesse também de se aprofundar nessa área,
clique em compartilhar e manda direto, né, para a pessoa, para o seu grupo de estudos, seu grupo aí profissional, de mestrado, doutorado, tá bom? Então, fique à vontade, clique aí em compartilhar e envie direto, para que a pessoa tenha acesso a esse material também, beleza? Então, pessoal, fechando essa introdução aqui com vocês, né, o nosso tema de hoje vai ser voltado, então, os desafios da atualidade na drenagem urbana, tá? E para isso, né, eu convidei aqui uma pessoa, né, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que é a Melissa Graciosa. Estou colocando aqui na tela para vocês. Melissa, assim como a gente estava falando offline aqui, queria te dar as boas-vindas aqui no canal, né, e te agradecer aí mais uma vez pela sua disponibilidade, né, de fazer essa gravação aqui com a gente, de fazer esse bate-papo, tá? Eu queria que você se apresentasse aí inicialmente, para quem não te conhece, também te apresentar, tudo bem? Tudo bem, obrigada, José Costa. Eu que te agradeço aí pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Acompanho aí seu trabalho, né, pelas redes sociais aí, YouTube, LinkedIn. Acho um trabalho importantíssimo de divulgação das componentes do saneamento, acaba sendo a que tem menor visibilidade, né? Diante das questões de água, de esgoto e mesmo de resíduos, a drenagem fica sempre lá na rabeira, eu falo, né? Então, é muito importante e é um canal de divulgação com um conteúdo relevante, aprofundado. É um local seguro de consulta, vamos pôr assim, né? Então, por isso eu aceitei estar aqui e fico muito honrada e fico feliz com o convite. Legal, obrigado. Me apresentar, né? Melissa Graciosa, sou engenheira civil de formação, formada em 99, e depois da graduação, diferente assim do que geralmente os colegas da engenharia civil fazem, que é ir para a obra, né? Eu já nos últimos anos estava muito interessada nessa área de hidrologia, particularmente de drenagem, então, assim, desde o meu quarto ano assim, de engenharia, eu já tinha essa vontade de ir para a área de drenagem, e tive, então, a possibilidade de fazer um mestrado lá em São Carlos. Eu sou formada em Barretos, e fui fazer o mestrado na USP de São Carlos, na hidráulica e saneamento. E no mestrado eu trabalhei com técnicas compensatórias em drenagem urbana, né? Especificamente com trincheiras de infiltração. Então, fiz uma modelagem física, né? Cavei lá as trincheiras e coloquei água e medi como era a distribuição. E programei, na época, um modelo, não tinha assim, um pronto, programei um modelo para fazer essa calibração. Assim. Então, foi um mestrado bastante interessante, que já deu essa dimensão, ao mesmo tempo prática, e da modelagem, que depois veio a nortear toda a minha atuação aí na área de drenagem. E aí depois, no doutorado, na mesma instituição, né, na USP de São Carlos, aí eu segui para uma linha bem mais voltada para a modelagem e para os aspectos econômicos da drenagem. Então, eu trabalhei um modelo de seguros para riscos hidrológicos, né, em bacias urbanas, e tive a oportunidade de fazer parte desse doutorado na Alemanha, e conhecer lá como o pessoal do Vale do Reno faz gestão de riscos de inundações urbanas, com todas as componentes assim dessa gestão, inclusive também modelos de seguro, mas técnicas estruturais e não estruturais, e de infraverde azul, tudo combinado e trabalhando junto para a melhor gestão, né, do risco de inundações. E, assim, se eu ainda não estava totalmente envolvida com a área, ali eu mergulhei de cabeça mesmo, tive muita certeza de que era isso que eu queria seguir, né? E depois do doutorado, passei a atuar aí na área de consultoria, em drenagem urbana. Tive oportunidades maravilhosas, assim, de trabalhar no plano diretor de macrodrenagem aqui da região metropolitana de São Paulo, que é a bacia do Alto Tietê. Pude também coordenar o plano diretor de macrodrenagem do Rio de Janeiro, do município, né, do Rio de Janeiro, que foi uma experiência assim, também incrível, e trabalhar com diversos projetos e, ao mesmo tempo, planejamento. Então, eu tinha o pé dos dois lados, assim, o planejar a drenagem e o projetar, né, as estruturas de macrodrenagem. Aí, isso foi até mais ou menos meados de 2014, quando, então, eu tive uma reviravolta na vida pessoal, que foi ter gêmeas.
E na mesma época, e eu já vinha me preparando para essa carreira acadêmica, né, de ter feito doutorado, de estar sempre envolvida, participando de eventos, de congressos, simpósios, né, sempre envolvida assim com a área da pesquisa acadêmica. E tive a oportunidade assim, de prestar um concurso para a Universidade Federal do ABC, para a carreira de hidráulica e drenagem no curso de engenharia ambiental e urbana. Então, assim, eu olhei aquela vaga, quando você sente que era para mim, eu queria muito assim, ir para aquela área, trabalhar com ensino, pesquisa e extensão especificamente de drenagem e hidráulica no curso de engenharia ambiental e urbana, um dos primeiros, né, do Brasil que relaciona, que trata da questão da temática ambiental no meio urbano. Então tive assim a felicidade de passar nesse concurso, e desde 2015 então eu atuo como professora na UFABC. Mais assim, quantos alunos já passaram por mim? Acho que alguma coisa aí entre três dígitos, eu diria, não, 4, né? Mais de 1.004 por aí. Recentemente fiz uma conta assim meio por cima, então já consegui contribuir assim com a formação de muitos engenheiros e engenheiras ambientais e urbanos, com as disciplinas de sistemas de drenagem urbana, hidráulica, de condutos livres e forçados, hidrologia, recursos hídricos, principalmente essas disciplinas, né? E desde então eu venho atuando bastante com pesquisa, né, também com bastante extensão, que é uma componente aí que o pessoal de universidade faz, que nem sempre é conhecida, né, quem já passou por universidade conhece, mas a sociedade em geral, a gente ainda tem esse desafio, né, de trazer a extensão, o que é promover a divulgação e a aplicação para a sociedade daquele conteúdo que é desenvolvido dentro das universidades. Então eu venho atuando com isso desde 2015, e particularmente de 2018 para cá, venho me envolvendo bastante com a parte de gestão dos recursos hídricos. Comecei a atuar no Comitê de Bacia do Alto Tietê, onde tive a oportunidade de participar das câmaras técnicas, né, das discussões ali de aplicação de recursos de cobrança, né, de desenvolvimento de estudos, né, aprimoramento aí dos relatórios de situação do plano de bacia. E recentemente coordenei o GT Eventos Extremos nesse último biênio, dentro do comitê, e agora eu estou como vice-presidente do Comitê de Bacia do Alto Tietê, que é um novo desafio aí que eu comecei a trilhar a partir deste mês agora, de abril. Então é isso, venho atuando principalmente na área de saneamento, drenagem, e agora recentemente também na área de gestão dos recursos hídricos, que com o tempo a gente começa também a ver que tem muitos desafios nessa parte de gestão, e é importante ter essa atuação também, mas a gente já fala disso daqui a pouco. Eu falo muito, você pode me cortar, tá? Pode Não, imagina. Vocês viram aí, pessoal, que é uma profissional de peso, né, com uma vasta experiência nessa área de águas, né, não só nessa parte acadêmica, né, mas também na parte de planejamento, de projeto, como a Melissa comentou, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai agregar bastante aí para vocês também, até pela experiência da Melissa aí que ela tem na prática também. Ô, Melissa, só uma questão que você comentou aí, logo no comecinho, né? Que você falou quando você começou e tal, a graduação, e estava ali meio que discernindo a área, você já tinha uma certa queda para essa parte de águas, de drenagem, de hidrologia, só para entender da onde que veio assim essa sua predisposição inicial, vamos colocar assim, porque conforme você foi evoluindo, né? Você foi pegando um trabalho, uma responsabilidade, desenvolvendo. Acho que você foi se envolvendo cada vez mais, né, com essa área. Mas, pelo que eu entendi, logo no começo já teve uma certa predisposição, que, como você disse, também é uma área que acaba ficando meio em segundo plano, né? Os engenheiros saem para a obra e difícil sair e atuar com drenagem, né? É mais raro, assim, né? Como que foi essa predisposição inicial, assim, só para entender? É verdade, pergunta importante, você tem toda a razão. Principalmente o curso de engenharia civil, ele acaba direcionando, né, mais para as áreas assim de construção civil, de estruturas, e comigo não foi diferente. Assim, eu me saía bem nas matérias relacionadas a estruturas, gostava daquilo, e até o terceiro ano eu tinha essa vocação, né, de mais para a parte de estruturas, barragens. Então, eu direcionei todos os meus estágios, fiz bastante estágio em barragem, né, fui para a Serra da Mesa, fui para diversos lugares, assim,
e tive a oportunidade de me envolver bastante com essa área. A partir do 4º ano, onde o curso de engenharia civil, pelo menos na minha época, começava a ter mais as disciplinas relacionadas ao saneamento, eu comecei a ver que tinha um déficit, uma carência muito grande nessa área, de tudo, assim, de referências brasileiras, enquanto que de concreto a gente tem tantas publicações, uma riqueza de publicação nacionais, assim, isso lá meados da década de 90, eu estou falando, não agora, né? Mas ainda era muito incipiente. E eu comecei a me envolver com essa área e senti que eu tinha algo a contribuir ali. E isso foi a partir do 4º ano de curso. Aí, no 5º ano, o meu estágio anual que eu fiz foi na CETESB, me envolvi ainda mais com a parte ambiental, mas sempre ligada com a parte das águas, né? Porque o saneamento também me interessava bastante, mas as questões quantitativas já estavam ali. Eu queria entender da parte hidráulica, da dinâmica da água mesmo, e aí eu comecei a enveredar por essa área. E acabei indo fazer o mestrado, tive a sorte de encontrar como orientador o professor Fazal, lá na USP de São Carlos, que é um professor extremamente aberto, era porque ele já se aposentou, ainda é porque ele é meu amigo, né, tá aí, mas já não atua mais, mas ele dá toda a liberdade, assim, para os alunos escolherem, né, a área, aquilo que mais agrada, que querem seguir, e eu quero drenagem urbana. E eu lembrava de uma palestra que eu tinha assistido ainda na minha graduação, de um pessoal de empresa que veio falar sobre as tecnologias de drenagem que promovem a infiltração das águas de chuva. E eu achei aquilo sensacional, porque você pode infiltrar uma parte, aí vai escoar menos, então vai causar menos enchente. Fez muito sentido. Aí eu comecei a buscar referência, tem todo sentido, né? Mas aí não tinha tantas referências, né? E eu falei, então quem sabe eu posso ser uma referência dessas, né? Eu não encontrava, na época, tantas referências técnicas. Hoje a gente já tem uma maior amplitude aí, né, de material nacional, mas a gente não encontrava tanta coisa, assim. Então, eu fui para essa linha aí das trincheiras de infiltração, que eu falo que são as mães, avós, não sei, dos jardins de chuva de hoje, né? Que se agregou aí outras funções, né? Incluindo a vegetação, e hoje a gente tem isso mais difundido. E aí uma coisa foi puxando a outra. Eu comecei a me envolver com a área, e é uma área muito apaixonante. Às vezes tem aluno que fala para mim, professora, você fala de drenagem como se fosse a melhor coisa do mundo. Eu falei, mas não é. Para mim dá para ver bem que você gosta muito de atuar nessa área, já ficou muito claro mesmo. Melissa. Ô, Melissa, mas assim, o nosso tema é voltado para os desafios da atualidade, né, na área de drenagem urbana. Mas antes de falar até dos desafios que nós temos hoje, assim, na sua visão, eu queria que você colocasse assim os desafios que a gente tinha no passado e que hoje, de uma certa forma, houve uma evolução, né? Que talvez deixaram de ser desafios, assim, né? Como você disse, essa parte de drenagem, às vezes conhecida como drenagem sustentável, drenagem verde, né? Técnica LEED, né? Realmente, um tempo atrás, era muito raro de encontrar materiais, hoje em dia você encontra mais materiais, alguns locais a gente vê uma aplicação ou outra, né? O que você acha na sua visão, assim, que vão pegar de 10 anos para cá, houve uma evolução, assim, na sua visão, e talvez um desafio que era, assim, um desafio mais agudo no passado, hoje está um pouco mais atenuado, assim. O que você conseguiria elencar, talvez? Acho que você tocou bem no ponto, né? Existia, sim, uma dificuldade de material de referência nacional. E por que a importância do material de referência nacional? Né? Vamos pensar, algum complexo tupiniquim? Não, gente, é porque a nossa realidade é diferente. Existem especificidades. É diferente aplicar essas técnicas na Dinamarca ou no Brasil, nas cidades brasileiras. A gente tem outro padrão de adensamento, outro padrão urbanístico como um todo, outra cultura, outro tudo. Então, não eram técnicas que seria simplesmente importar.
ali a dinâmica da água no solo, ok, ela vai ser igual aqui ou ali ou lá, é a mesma. Agora, os mecanismos de implementação em larga escala é diferente a gente está aqui ou está em qualquer outra cidade do mundo. Então, até hoje, às vezes eu quero buscar uma referência, às vezes eu prefiro buscar em cidades que têm mais identidade com as nossas cidades, prefiro pegar um artigo ou um material de Medellín, de Bogotá, de Bombai, do Paquistão, que tem uma identidade maior do que se eu buscar algo, inclusive da Alemanha, que foi para onde eu fui, porque culturalmente é muito diferente, até a base de regulação e legal deles é diferente da nossa. Então, eu sentia a falta disso, de material de referência nacional sobre drenagem sustentável, por exemplo. E hoje a gente tem. Outra coisa, tem mais, precisa ainda, né, aperfeiçoar bastante. Eu falo, é uma área que demanda muito, precisa de boas pessoas que venham, assim, dispostas a trabalhar e contribuir. E aí, outro ponto relevante também são as ferramentas de modelagem, porque para o dimensionamento, para não ser uma coisa que se faz sem saber qual é a eficiência que vai ter, ou que não tenha um planejamento feito a partir de um diagnóstico, de um prognóstico, a modelagem ela é essencial, é a principal, ferramenta de diagnóstico, de prognóstico que a gente tem, e uma das principais ferramentas de projeto que a gente tem. E até então, não se tinha tantas ferramentas difundidas como se tem hoje, né? Existiam alguns softwares proprietários, pouquíssimo software livre e muito não tinha tanto assim a prática mesmo em si, né? De fazer a modelagem. As próprias ferramentas computacionais também eram mais limitadas, né? Então, eu acho que esse aí também é um ponto importante com relação às ferramentas. E, por fim, outra coisa que eu também considero que evoluímos bastante foi conseguir firmar a tal da mudança do paradigma, né? De sair do paradigma do transporte para o amortecimento. Então, no Brasil, nas cidades brasileiras, essa transição aconteceu a partir do final da década de 80, ao longo da década de 90. Só explicando aqui, traduzindo o que eu estou falando. Até então se entendia a drenagem como simplesmente transportar águas de chuva. Assim como é entendido, por exemplo, o esgoto. Se dimensiona o conduto para transportar uma determinada vazão. E o problema dessa visão é que, com o tempo, essa vazão vai aumentando, porque a cidade vai crescendo. Então, aquele conduto que antes dava, agora já não dá mais. E antes ele tinha sido planejado por um horizonte de 20 anos, deu 5 anos, ele já não está dando mais. Porque a cidade cresceu de uma maneira desordenada, impermeabilizou. Fala-se muito da impermeabilização, mas a canalização dos rios tem uma importância fundamental aí na aceleração dos escoamentos, na ampliação dos picos de cheia. Então, sempre, então precisa aumentar o canal. Aí começava a dar enchente, precisa aumentar o canal. Essa prática de ampliar os canais inadvertidamente, sem um critério de planejamento, ela acabava agravando os problemas de enchente ao invés de resolver. Então, pegava o problema de enchente de um ponto, levava para outro ponto. Aí lá começou a ter enchente. Aí então tem que ampliar o canal lá também. Então, assim, as canalizações continuam tendo o seu papel dentro da drenagem, mas o que se entendeu é que ela não é solução para todos os problemas de drenagem. Começou a se entender algo que o pessoal de recursos hídricos já trazia, que é tratar a bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento e de planejamento. Então, nós vamos olhar para a bacia hidrográfica, vamos ver quanto de escoamento essa bacia produz, vamos planejar como vai se dar a expansão urbana nessa bacia, e fazer um prognóstico de um cenário futuro, e então dimensionar medidas de amortecimento. Começou a se falar em impacto hidrológico zero, você urbanizar um novo loteamento sem ampliar a vazão que ele gera. E isso foi acontecendo ao longo da década de 90. E aí passou, então, a ser chamado como a mudança de paradigma em drenagem. Diferentes países passaram por essa mudança de paradigma em diferentes momentos. O Brasil passou por isso ao longo da década de 90 e eu diria que conseguiu consolidar
a partir da década de 2000, de se entender realmente a drenagem no sentido mais amplo, da gestão das águas pluviais na bacia hidrográfica. Eu chamo, às vezes, de lavar roupa suja em casa, sabe? Resolver os problemas da bacia na bacia, não transportar problemas de cheia rio abaixo. Então, a gente vai infinitamente aumentando a enchente. Então, eu acho que são essas grandes evoluções, assim, de ampliar o referencial nacional, de aperfeiçoar muito tanto as ferramentas de modelagem quanto as ferramentas computacionais para poder, né, rodar esses modelos e consolidar esse princípio aí da drenagem sustentável, do armazenamento no lugar do transporte. Então, eu diria assim, tá bem melhor do que era. Sabe? Ainda tem muito chão ainda, mas tá bem melhor do que era. Sim, sim. Não, com certeza. Essa parte de referência, né, conforme o tempo vai passando, vai se ampliando, né, mas como você disse, a gente estava numa estaca zero, agora a gente está caminhando, né, então há muito aí a ser desenvolvido, principalmente aqui para as nossas regiões aqui, né, no caso Sudeste, ou até mesmo para o nosso país, né, porque as realidades aí de outros países são muito diferentes mesmo, assim, né, eu lembro até hoje que eu tive uma experiência, né, de receber um pessoal dos Estados Unidos, né, para trocar experiências no Brasil, e quando a gente apresentou alguns casos de canalizações em São Paulo, retangulares, né, com a parede vertical, né, eles ficaram muito perplexos, assim, mas por que um canal com a parede vertical, né, ficaram muita dúvida, assim, porque não tem espaço, né, toda uma problemática que a gente tem. E aí, quando eles apresentaram os casos que eles tinham, né, eram canais com inclinação 3:1 a margem, mais 3 metros de grama para depois ter alguma coisa, né? Então, assim, teve sentido até a dúvida deles, né? Então, realmente, a nossa realidade é bastante específica, né? E, às vezes, uma experiência externa não se adequa muito bem, né, ao que a gente tem aqui no nosso território, né? A questão de modelagem, eu sempre falo para o pessoal também, Melissa, que a tecnologia entrou na engenharia, assim, né? E não tem mais volta, assim, né? Então, essa parte computacional de modelos, né? Que já existiam, né? Décadas atrás, mas eram mais engessados, mais limitados. Ninguém conhecia muito bem como funcionava, até porque 99% dos softwares são de fora, assim, né? Então a gente pega REC HMS, de modelagem hidrológica, REC RAS, modelagem hidrodinâmica, SWIN, por aí vai. Então, grande parte é de fora, né? Então, hoje em dia já tem um conhecimento mais, assim, mais dividido, né? Dessas ferramentas, né? Fora que também elas tiveram atualizações, né? Então, hoje nós temos versões melhoradas aí também dos softwares, né? E essa visão que você colocou por último dessa mudança, eu também pude sentir, assim, né, muito, assim, na verdade, essa mudança, tanto é que hoje em dia muitas obras já exigem, né, a detenção, né, então vai fazer a obra, mas fazer a detenção na saída, né, tem a lei das piscininhas, né, então você vê que ficou um assunto mais popularizado realmente, e aquele conceito de, não, vou escoar a vazão para jusante, e o jusante que se vire com a vazão, né, mudou bastante e foi um grande ganho aí realmente para essa área que a gente atua de drenagem, né? Agora, tirando essas evoluções, né, que foram bem positivas, o que você acha que hoje ainda nós temos daqui para frente para evoluir, Melissa? Nós tivemos essas evoluções, dentro dessas 3 evoluções ainda temos uma caminhada longa, né? Mas fora isso que a gente acabou já evoluindo nesses últimos anos, o que você enxerga hoje que a gente precisa estar atento, que a gente que atua na área, né, os profissionais que atuam na área, ou que desejam atuar, precisam estar atentos, né, para alguns pontos aí que, na sua visão, talvez sejam mais críticos, né, para a gente evoluir também na drenagem? Muito boas considerações e muito bom questionamento também. De fato, vamos começar então pelos 3 pontos que a gente falou antes. Nos 3 a gente ainda está caminhando, né? Ainda precisamos evoluir. Acredito que na parte de softwares a gente tem hoje uma robustez de pacotes gringos, né? Aí sejam eles abertos ou proprietários, que acaba desestimulando até a produção nacional, né, desses pacotes.
mas ela acontecia lá na década de 90. Agora sim, você falou do SWIM, muito difícil competir com o potencial de recursos que a EPA tem, né, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, ou mesmo os pacotes REC, né, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, o que existe de recursos financeiros e humanos para desenvolver esses softwares, né, é difícil. A gente, no Brasil, como sempre, pesquisa desenvolvida praticamente toda em universidade, a maior parte, né? Então tinha sim uma dificuldade. Acredito também que houve aí uma tentativa de ir pelo caminho de softwares proprietários desenvolvidos em universidades, que eu sempre considerei que não era o melhor modelo, por diversas razões, assim, e o tempo acabou mostrando que os pacotes livres estão com força total, são extremamente utilizados e a gente acaba utilizando esses pacotes, né? Com relação a essa prática a visão higienista, ela foi ficando para trás, mas ela ainda prevalece. E aí, eu preciso fazer um parênteses sobre o modelo de urbanização, aproveitando o gancho que você traz do pessoal que veio visitar. Eles vêm de fora e não entendem um canal retangular, com parede de concreto, vertical, às vezes até estroncado. Aqui em São Paulo é bem comum, canal estroncado e tal. Aí, só dá para entender isso a partir da ótica de como se dá a nossa urbanização. Qual é a prioridade? A prioridade é o sistema viário. A drenagem sempre veio no esteio. A obra de canalização, se você pegar historicamente, ela era uma obra que acompanhava a obra viária. Então, e o objetivo era sempre minorar essas vazões para ser o menor canal, para ter mais via, porque era um modelo, não só o modelo viário, mas o modelo rodoviário de transporte individual. Então, as nossas cidades foram pautadas nisso. Hoje, se paga a conta, né? E é uma conta cara. Eu costumo falar o seguinte, os hidrólogos que atuaram nessas obras viárias, nem sei se, muitas vezes, nem tanto hidrólogos, assim, mas era uma obra bem viária e o canal ficava assim como um acessório, né? Se tivessem tido a visão que o pessoal de ferrovias teve décadas antes, a gente não teria esses problemas que tem hoje. Você pode ver, a maioria das cidades se ocupou o vão entre a linha do trem e o canal, né? E esse vão existiu por um motivo. O pessoal que projetou a ferrovia naquele local respeitou a várzea, mas as cidades e a expansão urbana não. E hoje a gente paga um preço de ter que trabalhar com as técnicas compensatórias para tentar remendar. São medidas de recuperação, né? E aí, o que a gente tem muito que evoluir nesse sentido primeiro, as cidades de pequeno e médio porte, elas estão seguindo aquele modelo de urbanização equivocado, muitas vezes, muitas delas. Então, o que eu percebi, né, sou do interior, morando no interior, sou de Barretos nunca tinha tido uma enchente como a que aconteceu há 2 anos atrás, sabe, de 1,5 metro de lâmina d'água na rua, dos carros boiando. Nunca a cidade tinha visto aquilo. E, infelizmente, vai ver com mais frequência. Eu estudei em São Carlos. Aconteciam cheias gravíssimas, mas com uma frequência, com um espaçamento um pouco maior. Agora, frequentemente, estão acontecendo cheias gravíssimas. Então, existe o efeito dos eventos climáticos extremos e existe o efeito da urbanização seguindo um modelo que não é o ideal. Às vezes, em palestra, eu coloco como último slide uma foto do minhocão alagado, né, da enchente aqui. Então, gente, vocês estão seguindo um modelo de urbanização de uma cidade que produz isso aqui, enchente em cima do viaduto. Tem certeza que vocês estão escolhendo o modelo certo? O jeito mais inteligente de aprender não é com o erro dos outros, porque aprender com os próprios erros é doído, é doloroso, que é o processo que a gente está passando aqui por ser uma metrópole, concentra 10% da população do país, metade da população do estado tem seus desafios, mas as cidades que estão no processo de expansão urbana, será que precisa seguir nosso modelo? O que deu errado, o que hoje nós estamos penando para tentar conseguir consertar? E, infelizmente, eu estou vendo acontecer essa expansão urbana nas cidades de pequeno e médio porte, acontecer segundo esse modelo equivocado. Isso é um dos desafios que a gente tem, assim, aonde ainda tem espaço para planejar a não ocupação da várzea, para que vai fazer uma avenida chegando até o canal? Para daqui 20 anos ter que ficar construindo obra de reservação subterrânea, caríssima, com bombeamento, que é um remédio amargo. É um remédio caro e amargo, né, para um problema que dá para evitar. Também ainda na questão do que a gente precisa avançar, eu penso assim, como a gente falou lá no começo,
a drenagem, ela é, vamos falar assim, o pato feio do saneamento, né? O primeiro é água, é esgoto, resíduos, drenagem está lá no final. Quando se fala em universalização, quase sempre é de água e esgoto, né? E a drenagem, ela acaba sendo colocada nesse último lugar, e a gente entende a necessidade, óbvio, né, de água potável e tudo, mas ela precisa ter uma visibilidade à altura do dano que a falta dela causa, porque é um dano de morte, é um dano muito severo, e que ele vem, essa conta chega todo verão, e está chegando em todas as cidades, está chegando aonde antes não chegava, e está chegando uma conta mais alta a cada verão. E isso, ela é a falta do planejamento, ela é a falta de políticas adequadas de habitação, de políticas adequadas de expansão urbana e de investimento em drenagem. E a drenagem, ela é responsabilidade do município, isso é algo que a gente precisa avançar também, só que diferente das outras 3 componentes do saneamento, que é água, esgoto e resíduos, a drenagem, ela não segue os limites municipais, os limites geográficos, ela vai seguir os limites políticos, né? Ela vai seguir os limites geográficos da bacia hidrográfica. Então, esse planejamento, ele precisa ser feito na escala regional. Tudo bem o município cuidar das suas questões de microdrenagem, dos seus córregos internos, mas os rios, eles servem de limite entre 2 municípios. Então, até quando os municípios vão continuar planejando a sua drenagem metade da margem, né? Ou, às vezes, o que um município faz, ele vai causar impacto no outro, porque ele está com relação montante a jusante com o outro município, ou relação margem a margem. Então, a drenagem, ela tem que necessariamente ser planejada nessa escala regional. Então, a titularidade dos municípios para a drenagem, ela precisa vir complementada com uma abordagem regional, que aqui em São Paulo a gente vê aí nos consórcios municipais, no próprio DAE, que agrega aí as 39 cidades, né, para fazer um planejamento macro, e também, além dessa questão do tratamento em escala de bacia, que isso a gente precisamos firmar isso, sabe? Muito se fala, mas estão patinando ainda, precisa firmar. E a questão de mecanismos de financiamento. Precisamos botar a cabeça para pensar em mecanismos de financiamento para drenagem, porque a real é que os municípios não têm recurso para fazer drenagem. Não fazem porque ficam sem recurso. E aí, justamente porque o déficit vai ficando cada vez mais alto, o déficit, eu falo, aquilo que escoa acima da capacidade do sistema, o hidrograma, né, acima da reta de capacidade do sistema, é o volume de déficit que a gente tem. Com esse volume muito alto, a demanda por infraestrutura, em área que não tem espaço, ou que as áreas urbanas muito caras, vai ficando muito difícil atender essa demanda. Sabe? Então, a gente está ali, sabe, correndo atrás do rabo e não alcança. Então, isso é algo que a gente está patinando. Então, eu não queria ficar aqui só colocando problema, não, mas eu diria que esses são os desafios que a gente tem hoje. A gestão por bacia hidrográfica, pensar mecanismos de financiamento adequados e que as cidades realmente façam a sua expansão urbana, aquelas que ainda têm áreas a expandir, com outros modelos. Olhar para a questão da habitação, fala-se muito em universalização. Se não resolver a questão da habitação, não vai universalizar, até porque moradia em área irregular não é passível de receber infraestrutura de saneamento. Então, isso é outro problema que também precisa ser, seja de água, de esgoto ou de drenagem. Então, esses mecanismos aí de universalizar, eles têm que vir junto com a política habitacional, de regularização fundiária. Então, eu diria que são esses os desafios, e que dá para resumir, eu diria, numa palavra, que é integração, sabe? Integração tanto de esforços, quanto integração das áreas, pensar as coisas de maneira mais ampla. Não dá para pensar saneamento sem pensar habitação, não dá para pensar quantidade sem pensar qualidade. Acho que é isso. Sim. Uma visão integrada. Alguns pontos que você comentou, Melissa, eu também falo bastante aqui no canal, o pessoal já está até cansado de ouvir eu falar, né? Mas a questão do problema que você comentou todo o verão, né? Toda época de chuva a gente acaba passando, né? Eu falo, pessoal, que é um problema crônico que a gente enfrenta hoje no país, né? Porque a gente pega 2023... com essas cheias que nós tivemos, né, esse problema de São Sebastião, escorregamento e tudo que a gente vivenciou no começo do ano, não é um problema de 2023, né? Você pega 2022, região de Recife, norte de Minas, Bahia,
Pega 2021, vai mudando o CEP, né? Mas a problemática ela acontece ano após ano, numa forma quase que crônica mesmo, né? Um ponto que você comentou também da drenagem, que ela fica mais de escanteio até na parte do saneamento, né? A gente sente muito também, até pelas pessoas que acompanham aqui o canal, ou que acompanham as redes sociais, ou que dão feedback e tal, porque muitas vezes eles sentem também isso na pele, né? Então, quando eles vão atuar com a parte de esgoto, eles vão atuar com a parte de abastecimento, né? Há um certo desnível ainda, né, na questão da drenagem. Há sim uma evolução, como a gente colocou, né, mas muito a ser caminhado aí, principalmente para essa parcela aí, né, do saneamento, que é a drenagem, né? Outra questão que você colocou também, da prioridade da urbanização, sendo as ruas, ali sendo a parte viária, um ponto que é muito crítico também, né, é que o domínio ali da infraestrutura para a parte viária tem uma influência natural muito pequena, né? É ao máximo um corte a aterro, né? Uma movimentação de terra para chegar no grade, uma influência não é muito relevante, assim, vamos colocar a influência natural, né, da região. Agora, para a drenagem, a influência natural, ou seja, que foge da mão do homem, né, que já está estabelecido, que é a bacia, que são os cursos d'água, já está ali antes do homem chegar, é muito grande, né, essa influência, né? Então, a influência que a gente tem da drenagem natural da bacia, ela é muito relevante, né, para esse modelo que vai ser criado de urbanização. E ela é deixada meio em segundo plano, ela sendo super relevante. E a área de pavimentação, de viário, né, que a influência natural é menor, ela é colocada como prioridade, né? Então aí dá um desequilíbrio gigante, né? E a natureza cobra o preço depois, né? E aí a gente acaba passando por esses problemas aí que você comentou de São Carlos, né? E assim, todo mundo aqui que está acompanhando sabe, né? Só jogar aí na internet problema de engenharia que vai pipocar problema de enchente aí e tudo mais. E outra questão também dos financiamentos e tal, prefeitura, né? Existe essa dificuldade realmente financeira, né? De conseguir investimento, até porque as prefeituras muitas estão quebradas, não tem dinheiro, só apaga incêndio muitas vezes, essa é a realidade também que a gente tem, né? E muitas vezes também acaba sendo um apelo meio sazonal para a prefeitura, né? Então você tem um período de problemas, que é o período chuvoso, mas quando a chuva para, aí fica um período que é metade do ano que esqueceu-se, né, aqueles problemas, né? Aí no próximo verão lembra de novo, né? Então tem uma sazonalidade, né, que acaba atuando assim também, que eu sinto, né, nessa parte de drenagem, muitas vezes traz um reflexo mais negativo, né, das pessoas esquecerem ou não, agora acabou o problema, né? Uma falsa visão de que acabou o problema, mas próximo verão está aí e tal, então o problema não vai se resolver sozinho, assim, né? Mas, assim, realmente são muitos desafios que a gente tem. Como a gente estava falando, já teve uma evolução, estamos caminhando aí com essas evoluções, mas por todo esse contexto que a gente está falando, desses modelos que foram criados, e hoje em dia as cidades já estão edificadas sobre essa ótica desses modelos, né? Não tem mais como a gente pegar São Paulo e virar de ponta cabeça, não, agora está lá, a gente vai ter que, né, trabalhar com daqui para frente, né? Então, são desafios que a gente tem realmente aí para atuar. Dentro desses desafios, Melissa, você, na sua visão, você enxerga, porque assim, tem muita gente que acompanha aqui o canal, que assim, 70% é engenheiro civil, aí tem uma parcela de engenheiro ambiental, engenheiro hídrico, florestal, agrônomo, e aí vai, né, dividindo, mas a grande parte é engenheiro civil, e grande parte desses 60%, 70% estão no início de carreira, estão até terminando a graduação, são recém-formados, né, estão iniciando ali a carreira, e muitas vezes não tem esse direcionamento, né, de atuar na drenagem, né, muitas vezes é mais levado para a estrutura, assim como a gente tinha comentado aqui no começo. Você, na sua visão, você enxerga que existe mercado, né, para esses profissionais que se formaram agora, estão se formando, para atuar na drenagem urbana? Você, na sua visão, você
enxerga mercado para essa atuação dos profissionais? Você enxerga que está saturado de uma certa forma, ou que não há mercado? Qual que é a sua visão assim, de atuação? Perguntinha de milhões essa, né, Zé? Mas é uma pergunta muito importante e eu sempre falo isso para os meus alunos, assim, tem muita demanda por profissionais bons no campo da hidrologia urbana, muita demanda. O que eu vejo, assim, pessoal precisando e não tem, porque demanda uma especialização que, às vezes, só a graduação não vai trazer. É preciso buscar complementar essa graduação com cursos específicos, né, com uma formação complementar. Tanto o engenheiro, engenheira civil, quanto o engenheiro ambiental. Tá? Os dois podem trabalhar aí no campo da drenagem com projeto, com planejamento e projeto. Eu sempre pergunto para os meus alunos, quem já sabe a diferença entre o analista ambiental e o engenheiro, já saiu na frente, porque já está entendendo que você está estudando para projetar, para conceber sistemas, para dimensionar, para fazer diagnóstico, entendeu? Então, e tem muito campo para engenharia nessa área. Assim, o que eu recebo assim de mensagem perguntando, você não tem alguém para indicar para vir trabalhar aqui na região X com modelagem hidrodinâmica de cheia urbana? Tá faltando gente nessa área, sério mesmo, não estou falando da boca para fora, tá faltando gente nessa área, porque o déficit que tem é muito grande, e assim, os municípios, os estados estão correndo atrás, né, essa conta, ela pode chegar só no verão, mas ela chega muito forte, ela causa muito dano ao município, é muito sofrido, é muito custoso para um município, para uma região lidar com esse dano, né, então assim, eles estão correndo atrás, pelo menos de planejar. Vamos fazer um plano diretor de drenagem, um plano diretor de verdade, né? Vamos combinar. Um que faça de verdade um diagnóstico, um prognóstico, que venha com as ações concretas dimensionadas, orçadas e feito um plano de ação de longo prazo para a implantação dessas medidas, né? Então, e isso precisa de bons profissionais, sabe? E assim... desde que também o antigo Ministério das Cidades, atualmente do Desenvolvimento Regional, passa a ter uma exigência ali dos municípios terem os planos diretores de saneamento e diversas entidades financiadoras de que esses municípios tenham feito os planos de drenagem para então poder solicitar o recurso para fazer as intervenções, isso também leva os municípios a fazer um movimento nessa direção, de fazer o seu planejamento. E também para projeto. Aí sim, existe a dificuldade de implantação, né? São dificuldades aí de outras naturezas, principalmente de gestão, né? E da questão do financiamento. Mas tem muito campo nessa área, sabe? O que eu tenho visto é isso, uma busca por profissionais capacitados e uma dificuldade de se encontrar, sabe? E o pessoal que foi para essa área está trabalhando muito, está trabalhando bastante, assim, nessa área da hidrologia urbana, da drenagem. Mas eu entendo que é um campo aí que é muito promissor e que deve se tornar ainda mais, diante dos desafios que vão amplificando, né, à medida que as cidades vão crescendo. Então, é um campo aí bem forte de atuação aí para o pessoal de engenharia também, para outros profissionais também, mas a gente está falando mais do pessoal de engenharia, né? Engenharia civil, engenharia ambiental. Sim. Eu também acho, viu, Melissa, que assim, o meu sentimento hoje é que existe também, como você comentou, essa busca por profissionais capacitados nessa área, né? Ao mesmo tempo que o mercado está buscando os profissionais capacitados. Né? Então, às vezes, assim, o profissional aprende a equação de Manning e método racional. E espera que ele vai conseguir emprego em qualquer lugar, sabe? E assim, aquela coisa, profissionais capacitados. Né? Então, o mercado hoje, assim, está muito rápido, muito ágil, né? Então, dificilmente vai pegar um profissional, né, para terminar essa formação do profissional. Né? Há uma busca por profissionais capacitados, como você comentou. Isso. Tem alguém que faz parte de modelagem, já se busca uma especificação, né?
um avatar do profissional já criado, né, que saiba rodar modelos ideológicos, hidrodinâmicos, que tenham conhecimento nessa área, né? Então, eu sempre falo assim para o pessoal também, que acompanha aqui o canal. Há, sim, uma busca de profissionais, há uma carência, uma escassez de profissionais capacitados, né? Não qualquer tipo de, né? Como você disse, para atuar nessa área, é necessário. Eu sou do time de sempre estar estudando, né? Sempre estar se atualizando, né? Não é que terminou a graduação que não vou estudar, não, estudar sempre. Eu sou do time de estudar sempre. Mas quem não é do time de estudar sempre, pelo menos, mas enxergar que só a graduação para atuar nessa área muitas vezes não vai suprir. Não é suficiente. Vai precisar de uma extensão, numa pós, um mestrado, que seja específico, porque são conhecimentos específicos dessa área, né? Então, um engenheiro civil hoje que se forma numa faculdade mediana de engenharia civil, ele não vai ver tudo que a gente está falando aqui de uma forma mais aprofundada, né? Ele vai ter 1, 2, 3 disciplinas da parte de águas e vai para o mercado. Então, assim, na minha visão também, há uma carência, sim, de profissionais, há uma escassez de profissionais capacitados, né? Então, eu também tenho visto muito isso, assim, o pessoal pedindo indicação, as empresas que a gente conhece, né? E o pessoal sempre ali, precisava de gente, estou lotado de serviço e aquela coisa, né? Mas realmente profissionais, assim, que já tenham um conhecimento básico da coisa ali. E até falando nesse... você quer falar? Não, pode concluir, desculpa. Tá, não, só para linkar com um ponto final aqui que eu queria ver a sua opinião, olhando assim esses profissionais, né, que estão aí iniciando, alguns ainda discernindo a atuação, o que na sua visão, Melissa, depois de tudo que a gente abordou aqui, né, dessa temática, o que na sua visão esse profissional, né, não pode deixar de lado, assim? Imagine que o profissional queira ingressar na área de drenagem urbana, queira somar aí no nosso time, né, nos ajudar aí nos desafios, né? O que você acha que ele não pode deixar de lado, ele não pode negligenciar, ele não pode tirar o foco disso, sabe? Existem alguns pontos que você enxerga como primordiais para quem vai atuar nessa área? Sim. Muito, muito boa pergunta também, concordo com tudo que você colocou. E eu vejo alguns pontos bem importantes, você até mencionou alguns deles, assim, do estudar sempre. A graduação só não é suficiente. Pode ser a faculdade, a universidade que for, não é suficiente. Porque aí eu vou botar o chapeuzinho de professora, de ex-coordenadora de curso de engenharia ambiental e urbana, assim, a graduação ela vai buscar formar um profissional generalista, pensando que ele vai poder se especializar nas diversas áreas. A gente precisa dar a esse aluno um leque de opções e dar a ele o básico, como você falou, o método racional e a equação de Manning, é o básico, a gente tem que dar a ele isso. Agora, só isso para ele atuar em drenagem não vai ser suficiente. E aí, como é que ele vai se capacitar? Hoje tem muito mais ferramentas. Hoje a gente tem o canal do José Costa dando cursos, né? E orientações, e posts, e artigos completos, ensinando a mexer nos modelos. Entendeu? Eu aprendi a mexer no REC sozinha, e o REC ele tem uma documentação muito robusta, que ele te permite de verdade aprender sozinho. Mas é preciso saber a diferença entre software e modelo. Só saber mexer num software não vai adiantar. Você precisa entender o modelo, entender o que ele está fazendo. O software ele vai te soltar um número. Basicamente, você vai pôr um número e ele vai te soltar outro. Agora, você pôs o número certo? Você pôs no modelo certo? Você está interpretando corretamente esse resultado? E isso é cabeção, é estudar o modelo. O software ele é uma calculadora, ele é uma ferramenta para você não perder tempo fazendo a parte matemática, a parte de cálculo, né? Mas ele não se basta em si mesmo se quem está operando esse software não tem o conhecimento, o entendimento dos modelos, e que modelo ele vai aplicar em que circunstância. Por exemplo, o tempo de concentração, a depender da equação que você escolher, ele vai dar um resultado X ou 10X.
E aí, qual que vai dar certo? O discernimento, eu falo, bota o pé em campo, vai para essa bacia hidrográfica, percorre esse rio a pé, de cabo a rabo. Quanto tempo você demorou? Você acha que a água vai demorar mais ou menos? Seu tempo de concentração deu perto do tempo que você demorou percorrendo esse rio? Muito mais ou muito menos? Tem noção, sabe? Então, eu acho que... E essa noção... Muito, ela vai vir com a prática, sim, mas você começa de um ponto de partida bastante seguro se estudar. Tem que estudar e se capacitar. E hoje você tem ferramentas para fazer isso. Para os meus alunos, eu falo, ao longo da graduação, aproveitar as oportunidades, até do próprio trabalho de conclusão de curso, para se especializar naquela área que você quer mais. Já sai especializado. Pega para fazer o seu TCC na área que você mais gosta, na área que te interessa, que você quer trabalhar. Ao fazer o teu trabalho de graduação naquilo, você está somando esforços, porque você está cumprindo uma componente curricular obrigatória, mas ao mesmo tempo você está se especializando. A universidade que tem uma iniciação científica aproveita também para fazer dessa oportunidade uma especialização. E outra coisa que eu também quero falar bastante, assim, aí o pessoal mais da engenharia civil tem mais familiaridade com as ferramentas de CAD civil, o pessoal mais ligado à área ambiental vai ter uma maior facilidade, em geral, tá, gente? Estou falando em geral, por favor. Mas com as ferramentas aí de geoprocessamento, com QGIS, com ArcGIS, precisa saber os dois. Precisa saber os dois para trabalhar com drenagem, não tem como. Você vai fazer o estudo da bacia hidrográfica, você vai precisar de uma ferramenta de geoprocessamento, vai precisar saber trabalhar com esses formatos aí, com o Shapefile, geralmente vem nesse formato, quando a gente pega nas bases, montar uma boa base, trabalhar, fazer os processamentos, só que depois, na hora de projetar essas soluções, de dimensões, vai precisar saber mexer no CAD. E todo o material de cadastro, principalmente para rodar modelo hidráulico, você vai receber o quê? Cadastro de rio. Vai vir tudo no AutoCAD. Então, saber só um, eu só gosto desse, eu só gosto daquele, desculpa, não vai funcionar. Precisa dominar as ferramentas. Então, eu diria isso, assim, ter essa vontade de estudar, aproveitar todas as oportunidades para se capacitar, e aí dentro da graduação, eu falo TCC, não pega o seu TCC e faz como uma coisa, é maçante, é mais uma componente curricular que eu tenho que cumprir para ter o diploma. Não, aproveita essa oportunidade do TCC e se especializa na área que você gosta mais. Aproveita, usa aquele tempo que vai ter que dedicar mesmo aquilo e, sabe, usar as ferramentas que você tem à disposição para sair da graduação o mais especializado possível e continuar se especializando depois. Não está com grana para pagar uma pós, está difícil, como é que eu vou procurar emprego e ao mesmo tempo bancar uma pós, ou entrar num mestrado, que daí é uma dedicação mais longa, cursar disciplinas de novo, a pessoa já está em outra fase da vida, quer ir para o mercado, tudo bem. Então, aproveita o teu período da noite para entrar lá nos sites que tem, que ajudam você a conhecer melhor esses modelos, entendeu? Tem muito material aí disponível, sabe? Os próprios modelos têm, o que eu acho interessante do REC, ele tem o manual do software e tem o manual de referências, né? Separa o que é modelo, o que é software, aprenda as duas coisas, é importante, entendeu? Então, eu diria que a palavra-chave, bem aí no esteio da tua fala, você resumiu bem. O mercado procura profissional capacitado, é para já, é para fazer já preciso para ontem, então não dá tempo, sabe? As empresas, pelo menos as de pequeno, médio porte, tem muita dificuldade de capacitar esse profissional, ela precisa que ele já chegue sabendo modelar e simular e trabalhar com as ferramentas aí, tanto de geoprocessamento quanto de projeto, né, civil 3D, precisa saber mexer. E, se possível, integrar o software com essas ferramentas, ser curioso, sabe? Porque, assim, o engenheiro e a engenheira, agora eu vou fazer mais uma palestrinha. O que é um engenheiro? Por definição, é um resolvedor de problema. Se fosse para fazer o trivial, às vezes nem precisava de chamar o engenheiro. O engenheiro vai ser chamado quando deu ruim. Deu chabu, ou é uma coisa mais complexa. Então, assim, e para estar habilitado e capacitado a solucionar esses problemas, é uma base robusta muito, muito forte, assim, de conhecimento, e aí é estudar. E aí a prática vai vir fortalecendo. Então, hoje, olha, tempo de concentração, uma bacia de 2 km², deu 4 horas, você já torce o nariz, assim, não tem como dar isso. A experiência mostra isso pra gente. Mas uma base teórica
também te dá um suporte para não cometer certos erros, para saber interpretar bem e corrigir aquilo que os resultados que um modelo vai te dar, entendeu? E principalmente, eu falo assim, ter uma certa humildade. Em drenagem, a gente modela a natureza, entendeu? Então, às vezes, infelizmente, a gente vê aí, pessoal, meu modelo deu isso. Calma, o seu modelo não está coerente com a realidade. Não, mas deu isso. Então, quer dizer, choveu errado, meu modelo está certo? Não, entendeu? Se o seu modelo não está representando, e às vezes, inclusive, modelo calibrado, a gente se depara com situações assim, a pessoa calibrou o modelo e o N de Manning deu negativo. Aí o resultado deu isso, apresentou o resultado. Rapaz, não passa essa vergonha, não. E aí a pessoa precisa entender bem do modelo que está fazendo, do significado físico daquilo, para saber assim, a margem de valores que aquilo pode dar, sabe? Então, eu acho que precisa de um pouco de humildade nesse sentido, assim, de saber que eu estou tentando modelar um processo natural, o máximo que eu vou conseguir é chegar perto. E, ao mesmo tempo, me amparar, me ancorar mesmo num conhecimento bem sólido do que são esses modelos que eu estou aplicando e para que eles servem, onde eles se aplicam e qual é a margem de segurança dessas respostas para a gente poder chegar em resultados e apresentar resultados coerentes. E aí o caminho é estudar. É se capacitar, está procurando emprego, usa metade do tempo para procurar e a outra metade para se capacitar, porque isso também vai te gabaritar a procurar. Não é fácil começar, gente. A gente sabe que não é fácil começar. Mas, assim, um caminho seguro é esse caminho, de se capacitar e estudar com as ferramentas que você tem disponível. Não precisa pagar pós-cara, não precisa ingressar, às vezes, num mestrado que não é o que você quer para poder se especializar. Tem outros caminhos para ir se especializando, né? O mercado está flexível, né? Ele busca o profissional capacitado, ele não quer necessariamente, é óbvio que para ser engenheiro tem que ter diploma, gente. Mas eu estou falando, ele não quer que você tenha o diploma que você fez o melhor curso, o melhor pós, ele quer que você saiba efetivamente fazer aquilo. Então, isso é uma flexibilidade que você tem, né? De poder estudar, né? Por conta aí, buscando as ferramentas que tem, como, por exemplo, né? O site do José Costa, fazendo jabá, né? Não, mas é impressionante, porque eu acho que, assim, de todos os convidados que a gente chamou no podcast, né? A gente sempre deixa, assim, uma pergunta final como essa que eu te fiz, né? De uma orientação, né? Para quem está começando. E vamos colocar aí, sei lá, de 30 que a gente chamou, 28 falou de capacitação, né? Então, assim, realmente é uma visão uniforme, assim, né? De que é necessária a capacitação, não parar só na graduação, se atualizar, né? Até porque o nosso conhecimento de hoje, daqui 10 anos, né? Talvez não tenha o mesmo valor, porque as coisas vão mudando, né? Então... sempre dou o exemplo assim, quem projetava no nanquim e prancheta hoje não atua mais no mercado, né? E não é porque o nanquim e prancheta é até bonito, é artístico, né? Mas o mercado mudou, então é AutoCAD, Studio 3D, BIM, então a gente precisa se atualizar, né? E uma fala sua também, o pessoal vai achar até que a gente combinou, mas a gente não combinou, pessoal. Você falou do tempo de concentração, né? Eu também cito bastante, até tenho algumas aulas aqui no YouTube citando o trabalho do Silveira, que você deve conhecer, que fez aquele artigo comparando as equações de tempo de concentração e tal, né? E a importância de se estudar não só o método, mas a faixa de validação dos métodos, né? Saber onde eles podem ser aplicados, onde eles são aderentes, onde não são aderentes, se o método foi desenvolvido numa bacia montanhosa, né, com alta declividade, você vai usar numa bacia baixa, com declividade quase zero, a chance de dar um erro grotesco é muito grande, né? Então, não pegar um método só, aprendi um método de tempo de concentração, vou aplicar ele para tudo quanto é caso, então passa por essa capacitação também, né? Saber como que esse método foi desenvolvido, em qual faixa de validação ele foi desenvolvido, né? Então, não tem como fugir, galera, passa pela capacitação, muita coisa a gente pega de experiência, né? Mas essa base técnica a gente precisa ter. E o que você comentou também das ferramentas, né? Que hoje em dia a gente tem disponíveis, como o Civil 3D, geoprocessamento, né? Hoje em dia é muito
realidade mesmo, né? Então, o profissional que é solicitado lá, como a gente estava falando, para uma empresa, para desenvolver modelos e tal, ele já vai precisar ter um conhecimento nessa área, né? Então, como você citou do geoprocessamento, hoje em dia, o QGIS, que é um software gratuito, inclusive, né? O ArcGIS, que é um software pago, mas também é muito bom. As ferramentas que a gente citou também, RecHMS, RecRAS, também já trabalham de forma integrada com o geoprocessamento. Então, hoje no RecHMS você consegue já inserir um MDE que você baixa gratuitamente e você consegue delimitar a bacia no RecHMS e já criar um modelo, então, assim, de uma forma muito integrada, né? Então, a gente precisa estar por dentro, né, dessa área também de geoprocessamento, de civil 3D, porque hoje é o que é aplicado realmente no mercado, né? Não tem como a gente voltar mais para o Nanquim, não dá mais, né? Então é daqui para frente. Não vai dar. Ai, ainda bem, porque, gente, eu sou desse tempo. Não cheguei a projetar em Nanquim, mas fiz faculdade, ainda tinha. Gente, eu borrava tudo, eu vivia mais na giletinha do que no Nanquim mesmo, não dá para mim. Então, o CAD ele é uma bênção para as pessoas descoordenadas, porque você passa a ter uma possibilidade de se equiparar aos artistas. Né? E é uma bênção para revisões também, né? Ah, claro, lógico, já pensou? Não, ainda Imagina, bem, né? Ainda bem. Pois é. Então, pessoal, assim, ó, anotem essas dicas aí que a Melissa passou, que são valiosíssimas e, assim, são aderentes com o que o mercado está exigindo hoje, tá? Então, você que está começando, não fuja da capacitação, não pare na graduação, né? Busque se desenvolver, busque conhecimento, busque se formar cada vez mais, né? E se você for do nosso time, nunca pare de estudar. Essa é a dica que eu dou também. Agora, se você ainda não for, se você não for do nosso time, pelo menos que depois da graduação você busque um pouquinho mais de conhecimento aí para começar a atuar e vá tendo experiência, né? Mas, Melissa, eu queria mais uma vez aí te agradecer muito aí pela sua presença aí, por toda esse momento aqui que a gente compartilhou um pouquinho das nossas ideias, da sua visão, da sua experiência, né? Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado aí por ter compartilhado um pouquinho aí do que você enxerga hoje para a drenagem, né? Dessas dificuldades, do desafio, das evoluções também que nós tivemos e estamos tendo também, né? Então, agradeço muito aí a sua presença e toda a exposição, né? Então, se você quiser fazer as considerações finais aí também, fica à vontade. Bom, só quero também te agradecer, né? Como eu te disse, quando você convidou, eu já seguia, já acompanhava o trabalho. Acho um trabalho muito importante que você faz, muito bacana, necessário. Então, assim, eu topei na hora, né? Porque é um trabalho que eu acredito bastante. Te parabenizar aí, te desejar todo sucesso, né? Para você e para o pessoal aí que te acompanha, que é uma fonte de informação aí bastante completa, né? Bastante segura. E dizer que, assim, a gente colocou aqui dificuldades, mas não é para desanimar ninguém, sabe? Assim, eu não me vejo hoje atuando em outra área, entendeu? Então, e essa área precisa muito de gente, assim, com gás, com disposição, com vontade de aprender, sabendo dos desafios, dos percalços que vai ter. A gente fala deles não é no sentido de desanimar, de desencorajar, que a real é que não tem área fácil, né? Todas vão ter os desafios. É mais para a gente conhecer, né? Entender os caminhos aí que a gente vai trilhar. E é uma área que demanda muita gente boa, viu? Então, a cada vez que eu tenho essa oportunidade de levar uma palestra, de participar de um podcast, de participar assim de uma entrevista, um pouco de ter isso em mente, assim, de atrair corações e mentes para uma área que tem muita demanda e que é tão importante e que agora aí agravando-se a crise climática e com a expansão das cidades, ela tende a se tornar cada vez mais relevante. Então, é uma área importante. Venho para a drenagem porque está precisando. O recado é esse. Para fechar com chave de ouro aí o convite para vocês. Melissa, obrigado aí mais uma vez. Até uma próxima oportunidade, então. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Você também. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio, então, no nosso podcast sobre as águas. Se você gostou desse episódio, não saia antes de deixar o seu like, tá? Para que o YouTube mostre esse conteúdo para outros profissionais, outros técnicos, para quem está se formando agora, para quem ainda está na graduação. Então, deixa o seu like,
Compartilhe esse vídeo também com um profissional que você sabe aí do outro lado, que tem interesse nessa área, que atua nessa área, e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, tá? Garanta aí a sua inscrição. Às vezes aparece para você o vídeo, você assiste, depois você não sabe mais onde está o canal, então não se perca, clique aí para você se inscrever e ficar por dentro das novidades aí também, beleza? Então, na próxima quinta-feira teremos mais um encontro aqui no canal, às 8 horas da noite, com uma aula técnica voltada para drenagem urbana, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.